O Sescap te segue? Tá massa. Olá, gente, boa tarde. Vamos já começar. Só esperar o pessoal entrar aí. Sejam bem-vindos. Essa vai ser a primeira live de uma série sobre mulheres empreendedoras, mulheres que inspiram e que podem nos fazer melhores e nos fazer lutar pelos nossos sonhos. Nossa convidada especial já chegou. Eu já vou chamar ela aqui. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem. Só esperar a Marcela conectar. Olá! Oi, tudo bom? Boa tarde! Boa Boa tarde, Raquel! Boa tarde, boa pessoal! tarde. Tava ansiosa já. Ah, eu também! Tudo bem por aí? Tá tudo ótimo, estou super feliz de estar aqui com você, com a sua audiência. Eu espero também que boa parte da minha tenha vindo para conhecer o seu trabalho maravilhoso. Que A gente vai ter legal. uma conversa tão gostosa hoje que eu acho que vale a pena todo mundo estar aqui, né? Com certeza, né? Um assunto que é importante tanto para a nossa vida pessoal como para a vida profissional. Sim, é verdade. O pessoal está entrando, mas eu acho que o primeiro momento eu queria que você se apresentasse, dissesse o porquê que eu lhe convidei, essa mulher tão inspirada, né, com o propósito de ajudar tantas pessoas. Então, faça, por favor, a sua apresentação. Ai, que delícia, viu? Primeiramente, obrigada, Raquel, mais uma vez pelo seu convite. Eu fiquei muito honrada de ser convidada para estar aqui, para falar e compartilhar um pouco desse conhecimento dos meus aprendizados com a sua audiência, com as pessoas que podem receber todo esse valor que a gente tem para passar, para dividir. Eu sou Marcela Brito, atualmente eu resido aqui em Brasília, no Distrito Federal, e tenho uma curiosidade muito gostosa. Eu trabalhei com a irmã da Raquel, com a Manu, lá no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos na mesma empresa e a Manu ficou um tempo lá no Rio, como eu também fiquei, e a gente se conheceu, passou um período juntas. E depois a gente, né, a Manu também veio para Brasília, depois foi para Fortaleza, e a gente acabou se encontrando aqui nas redes e a Manu contou sobre a carreira aí da Raquel e das expectativas profissionais e me buscou, né, para poder contar e de repente tentar compartilhar um pouquinho dessas experiências para trazer a Raquel para esse universo de carreira que a gente trabalha na mentoria. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa do desempenho da Raquel, que acabou de se formar mentora internacionalmente aí pela Global Mentoring Group, na nossa última formação de 22 a 24 de maio. Então, assim, foi uma pessoa super participativa, teve um desempenho excelente. Eu tive a honra de ser uma das treinadoras que conduziu o processo com ela e toda a turmona lá de 40 pessoas que se formaram. Então, assim, é uma honra muito grande agora ser sua colega de profissão na mentoria. Estou muito feliz. E além disso, eu também trabalho aqui, eu sou cofundadora da Eventos Educação Corporativa. É uma empresa que nasceu de um sonho, né, meu com meu marido, e a gente já está nisso há 10 anos. E é nos últimos 4 que a Eventos começou a ter fôlego e crescer no mercado. E cresceu justamente quando a mentoria entrou no nosso portfólio de serviços de atuação profissional. E aí, depois que eu me apaixonei pela mentoria, eu descobri o poder que essa ferramenta tem de transformar outras vidas, além da minha, que transformou demais. E eu sou extremamente apaixonada por educação, por ajudar pessoas. Recentemente eu terminei também um mestrado em educação profissional e tecnológica e eu sou parceira em alguns projetos que eu apoio. Um deles é o Secretariado do Futuro, que é um projeto que desenvolve assistentes executivas nos países da África lusófona. Esse é um projeto idealizado por uma amiga muito querida, a Paula Moio,
que é angolana e vive lá em Londres. Então, Legal. mesmo remotamente, a gente consegue fazer boas parcerias e desenvolver bons trabalhos e bons negócios. E eu estou aqui, espero contribuir e entregar aqui bastante valor para você que resolveu nos prestigiar e assistir a nossa live. Muito obrigada. Que legal, né? Agora o mundo é remoto, o mundo é online, então não existe mais fronteiras. Já se falava em globalização, hoje não existe mais isso, é um mundo único, né? A gente está aí dentro de um único universo e todas as experiências que a gente tem, principalmente nesse momento de pandemia, estão comprovando que é uma tendência que não vai acabar. Quem espera, eu vejo algumas publicações, tomara que acabe a quarentena e tudo volte ao normal. Não existirá mais o normal. Essa perspectiva de normal, ela não existe mais. O mundo vai ser completamente diferente. As pessoas vão se comportar de forma completamente diferente, né? E a nossa experiência, a nossa expectativa é que nossos projetos ajudem a passar, né, por essa transição de forma menos traumática. Então, vamos começar. A gente veio falar sobre autoconhecimento. Eu coloquei umas caixinhas de perguntas, recebi algumas perguntas. Provavelmente a gente não vai responder todas, porque o legal é que a gente faça essa live mais curtinha, para não perder aí, o pessoal não perder a atenção. Mas eu queria que você primeiro conceituasse a questão do autoconhecimento, para depois eu entrar nas perguntas que a gente recebeu. Pode ser? Pode, claro. Bom, é um prazer poder falar desse tema. Acho que nunca esse tema foi tão importante e foi tão fundamental para as pessoas como agora. A gente está, assim, saindo mais ou menos. A gente está num processo confuso nessa quarentena, porque alguns estados já liberaram algumas atividades, outros não. Tem estado no Brasil que entrou em lockdown, outros não entraram. E a questão é que durante a quarentena, as pessoas passaram por momentos de ter que se enfrentar. Então, eu gosto de pensar que o autoconhecimento, ele é a coragem da gente enfrentar a si mesmo. A gente acaba entrando numa roda ali, numa loucura do dia a dia, da rotina, que coloca a gente em uma posição que muitas vezes a gente precisa demonstrar segurança, confiança, e a gente quer mostrar isso muitas vezes à força. E a gente começa pela forma errada, a gente começa de fora para dentro. A gente quer olhar alguns exemplos, olhar alguns modelos, alguns referenciais para a gente se fortalecer. E muitas vezes isso acaba, né? Algumas vezes pode funcionar, mas geralmente acaba dando errado. E por que isso acontece? Porque enquanto eu não tenho a coragem de olhar para aquele espelho e me encarar como eu sou, com os defeitos que eu tenho, com os sentimentos adversos que eu sinto, como todo ser humano sente. Eu sinto raiva, tem hora que eu sinto inveja, tem hora que eu fico revoltada. Eu sinto tudo isso, né? Assim como cada um de nós, em algum momento da vida, já sentiu ou vai sentir. E ainda que a gente vá lidando em escalas e níveis diferentes com esses sentimentos, eles sempre vão estar conosco, porque fazem parte da evolução humana. Então, o autoconhecimento é a coragem da gente conseguir se olhar de uma maneira honesta e entender o que a gente tem de melhor e o que a gente não tem de tão bom assim. Por quê, Marcela? Quando a gente olha o que a gente tem de melhor, a gente passa a se valorizar, a gente passa a se aceitar com mais facilidade. Porque quando eu olho a Raquel, por exemplo, e a Raquel teve uma experiência de gestora, uma experiência no empresariado, ela sabe lidar com negócios, e eu fico só naquela coisa, poxa, eu queria ser como a Raquel, eu queria ter essa habilidade com gestão, com negócios. Ai, a Raquel é tão boa que, ai, será que eu vou conseguir ser assim? E aí eu não paro para olhar que, de repente, eu sou muito boa quando eu trabalho com pessoas para atender o cliente, por exemplo. Ninguém faz atendimento ao cliente como eu, porque eu fiquei olhando muito para a habilidade, para o potencial da Raquel, querendo ser boa como ela naquele potencial e esquecendo que a minha força é outra. Muitas vezes eu nem sabia que eu tinha essa força. Então, quando a gente para fazer essa reflexão, a gente consegue trazer, revelar as coisas em nós
que só nós sabemos fazer do nosso jeito, que acabam sendo tão boas que transformam tudo ao nosso redor e também, consequentemente, nos transformam. Então, é a coragem de se enfrentar. Eu acho que a gente precisou fazer isso na pandemia. Eu recebi muita mensagem, né? Muitas pessoas me falaram, me relataram que no início da pandemia entraram num processo de crise de identidade, porque não se conheciam. Eu sou muito mal-humorado, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa implicante, em casa eu não fico bem. É porque a gente nunca passou tanto tempo em casa como a gente teve que passar agora. Então, assim, a gente precisou se conhecer melhor. E isso foi bom, porque a gente tem um processo de decepção, que a gente se vê de uma forma, muitas vezes a gente é de outra. Mas depois que passa essa fase, assim, do desgosto, nossa, minha máscara caiu pra mim mesmo, né? Eu consigo me enxergar, e aí eu falo, não, deixa eu lidar com essa pessoa aqui, que é essa pessoa que existe dentro de mim, mas ela é uma pessoa que tem potenciais, deixa eu tratar esses potenciais com carinho, e aí eu passo a olhar para mim de uma forma muito mais agradável, tolerante, respeitosa, e eu passo a me valorizar melhor. E aí eu olho para o outro também com um olhar de carinho e respeito, tanto para o que o outro tem de bom, quanto para o que o outro também tem de ruim. Legal, legal. A gente tem escutado demais, se a quarentena não separar os casais, não separa nunca mais, né? Nunca mais. Mas é mais ou menos nesse sentido, é nessa hora que a gente precisa realmente refletir do que é importante para mim, do que é importante para o outro e respeitar o limite de cada um. A gente está agora tendo esse cuidado muito mais próximo, porque eram tantas coisas no dia a dia que você não conseguia perceber o reflexo do comportamento do outro na sua vida. E agora você está vendo, né? Então, assim, é importante esse momento também a gente entender que a mesma situação que você vem enfrentando, os mesmos problemas, anseios e medos, o outro também tá, e cada um reage de forma diferente, né, diante disso. Então, o autoconhecimento, ele também vai nos ajudar a respeitar o sentimento daquela outra pessoa que está convivendo com a gente. Legal. Você quer completar mais alguma coisa ou eu posso ir para as perguntinhas? Pode ir para as perguntas. Eu vi só uma pergunta relacionada que passou aqui na nossa telinha. Deixa eu ver, foi da Cris. Foi da Cris Sampaio. Ela perguntou se o autoconhecimento pode, às vezes, nos tornar egoísta em algum momento. E aí, assim, Cris, o que eu entendo? Que o objetivo do autoconhecimento é a gente saber se a gente é egoísta, né? E reconhecer isso quando acontecer. Porque quando a gente se conhece, ativa um sininho, assim, numa situações de estresse, que a gente sabe que tem o potencial de fazer besteira, de falar uma coisa inadequada, ou de ser egoísta, ou de agir de uma forma que não nos agrada. Depois, às vezes, a gente até se arrepende. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me observo, me policio, eu consigo até me proteger de mim mesmo e, consequentemente, preservar também as outras pessoas em situações de estresse. Então, o autoconhecimento, ao contrário, ele revela aquilo que tem potencial de ferir o outro e nos ajuda a nos proteger de nós mesmos. Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Colocaram aqui como vocês estão vivenciando este momento com a saúde mental. Né, Marcela? Foi mais ou menos o que você falou sobre a questão do cuidado com os seus sentimentos, o respeito pelos sentimentos do outro, né? Também faz todo sentido nesse momento, né? É isso mesmo, assim, a gente precisa entender que é um momento que, por exemplo, se eu estou confinado, se eu tenho privilégio, porque é um privilégio estar confinado na quarentena. Muitas pessoas não podem estar confinadas, têm trabalhos e atividades profissionais que obrigam essas pessoas a estarem fora, nos seus postos de trabalho, suscetíveis a até serem contagiadas pelo coronavírus. Então, se eu estou confinado, eu preciso ressignificar o meu isolamento. Eu preciso imaginar que eu sou um privilegiado, que eu estou em casa protegido. Por mais que seja em alguns momentos entediante, eu preciso me conhecer também para ver o que está me entediando. Construir uma rotina para mim em casa que seja dinâmica, que seja uma rotina saudável. Desenvolver uma nova habilidade. Às vezes eu não era uma pessoa muito afeita a cozinhar e agora, não, vou pegar umas receitas, deixa eu experimentar coisas novas. Se eu tenho criança,
não falta atividade para fazer com criança em casa, então a gente pode inventar coisas. E a ideia é justamente a gente ressignificar esse momento e assim a gente se sentir bem. Quando a gente pensa que no momento que muitas pessoas não podem ficar em casa, eu posso. Então, acho que isso ajuda também a trabalhar, né, esse sentimento de tristeza, de tédio. Então, acho que a gente pode pensar, sempre lançar o olhar para as pessoas que estão numa situação pior do que a minha. Então, eu consigo aí me sentir mais tranquilo. Legal. Ainda sobre a pergunta da Cristiane, falando sobre a questão do egoísmo, eu lembro bem que a gente falou sobre o aprendizado e saber dizer não a certas coisas. Porque muita gente interpreta que quando nós dizemos não para o outro, nós estamos sendo egoístas. Enquanto que eu estou defendendo, na verdade, eu estou me fazendo bem e respeitando os meus limites, né? É uma forma de, se você se conhecer e sabe que aquilo de alguma forma vai lhe ferir ou não vai contribuir para você, você precisa sim aprender a dizer não. E aí as pessoas entendem esse não como egoísmo. É isso mesmo. O não, ele é um sinal de respeito por si mesmo. Quando eu digo não para o outro, um não honesto, um não que tem um fundamento, por exemplo, se eu não consigo agora, por exemplo, revisar um trabalho que você fez, porque eu preciso entregar um outro que eu tenho prazo para finalizar, eu tenho que te falar, olha, eu não consigo agora. É urgente, porque se for eu realmente não consigo, eu estou terminando um outro que eu tenho até as 18 horas para entregar. Então, o não honesto, ele te ajuda a ficar tranquilo. E por mais que o outro, muitas vezes, no primeiro momento, não se sinta tão bem com aquele não, ele depois vai entender o seu lado quando ele precisar passar por essa situação. Que ele vai falar, eu não posso dizer sim quando eu vou me enrolar com a minha agenda. Às vezes eu digo sim para a agenda do outro e faço das tripas coração aqui com a minha agenda para eu dar conta e às vezes eu não dou. E aí alguma coisa vai sair prejudicada para eu cumprir a minha palavra com o outro, às vezes eu saboto a mim. E isso não é sinal de respeito, nem comigo, nem com o outro. Então eu preciso me respeitar primeiro. Quando eu consigo me respeitar, o outro entende, o outro valida e depois o outro compreende da mesma forma. Certeza. E aí, teve vários comentários aqui, daqui a pouco a gente volta, eu vou dar uma parada, vou para as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas, tá? 5 perguntinhas eu recebi, eu acho que umas 12, eu separei que algumas tinham mais ou menos o mesmo sentido. A primeira foi, como o autoconhecimento vai impactar positivamente ou negativamente na minha vida profissional? Ai, que pergunta boa! Bom, gente, é a mesma história. Até perguntaram aqui também nos nossos comentários sobre a questão do autoconhecimento voltado para essa questão do trabalho, assim, né? E o que acontece? O autoconhecimento, ele é uma ferramenta que a gente precisa trazer para a nossa rotina. Então, a gente precisa criar momentos de encontros com a gente mesmo, momentos sozinho, né, de solitude. A gente tem esse conceito da solidão, que é aquela coisa de você estar sozinho, abandonado, e a solitude é um momento que você cria consigo mesmo, um momento de você estar em conexão com você. Isso pode vir por meio de uma meditação, por meio de uma oração, uma conexão com algo mais, né, espiritual, que você acredite, que você manifeste ali e que para você faça sentido ao longo do seu dia. Então, quando a gente tem esses momentos de silêncio e de encontros conosco mesmo, e a gente precisa colocar isso dentro de uma agenda de rotina para nós diariamente, a gente consegue entender, consegue processar informações ao longo do dia. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me preservar. Quando eu me conheço, eu sei que determinados assuntos, que determinados comportamentos me deixam estressado, me tiram do sério. Então, eu já tento me proteger, me preservar, e eu já consigo, assim, antever situações e me organizar para que eu não caia nessas armadilhas. Então, numa reunião de trabalho, em que sempre tem um colega que tenta tirar a vantagem ou levar o crédito por um trabalho que foi coletivo, eu tenho que encontrar uma forma de me posicionar de uma maneira assertiva, sem agredir,
sem retrucar, mas enquanto um colega diz que, porque o meu trabalho realmente foi muito bom e foi muito, né, eu levei dias para fazer esse trabalho, e aí eu vou e parabenizo e falo, realmente, outras pessoas que contribuíram para esse projeto também tiveram um desempenho muito bom, e aí eu trago esse diálogo, essa comunicação para um âmbito coletivo, e aí eu consigo quebrar sem agredir, sem ofender, sem direcionar, de uma forma que eu, ao invés de retrucar e parecer aquele ressentido do grupo, eu consigo lançar essa lente, né, tirar o foco daquela pessoa e trazer o foco para um grupo de pessoas que também tiveram um desempenho dentro daquela atividade. Isso é um exemplo. Um outro exemplo é quando eu sei que o meu chefe, por exemplo, é uma pessoa que no meio da manhã ele está superado, precisando resolver e tomar 1000 decisões, e eu tenho que conversar, por exemplo, sobre a marcação das minhas férias. E aí eu não vou falar sobre férias, eu não vou falar sobre um benefício que eu preciso para mim no momento de pressão e estresse para ele. Eu preciso fazer a leitura, interpretar esses cenários. Então eu vou esperar um pouco, eu vou me ambientar, eu vou observar para o momento que ele estiver mais tranquilo. Isso pode ser no finalzinho do expediente, quando o telefone não estiver mais tocando, quando ele já estiver mais calmo. E aí a gente usa umas estratégias, né, dentro do secretariado, que a minha formação e a da Raquel também de origem. Tem algumas dicas que eu gosto de dar, por exemplo, que servem não só para quem é secretário, mas para quem atua em empresa de modo geral. Toda vez que eu quero sensibilizar alguém para uma causa, para uma decisão importante que pode me envolver, pode envolver um grupo, eu tento usar essa técnica do rapport. E o rapport é esse espelhamento. O que eu gosto de fazer, o que eu gostava de fazer com os meus chefes? Antes deles pedirem alguma coisa, né? Às vezes eu fazia um relatório final ali de tudo que estava resolvido no dia, que muitas vezes nem chegava para eles, que passava por mim, eu já resolvia. E eu pegava esse resumo no meu caderninho, num formato de relatório com tópicos, e aí pegava um cafezinho para ele e outro para mim. Aí deixava o cafezinho para ele, tomava, me sentava, e a gente estava num momento ali, né, pareado, de igual para igual, e a gente ia conversar sobre o resumo do dia. E aí eu ia apresentar os resultados positivos do dia, o que eu tinha conseguido concluir, as coisas legais que aconteceram. E no final, depois que ele já tivesse assim ambientado e conectado comigo, eu lançava ali uma proposta, né, um pedido que eu queria que ele me ajudasse a resolver, podia ser para mim ou para outros colegas, mas geralmente funcionava, porque aí eu já pegava ele no momento em que a empresa já estava mais silenciosa, em que aquela agitação já tinha passado. Então, o autoconhecimento permite entender que quando o meu momento de falar, e muitas vezes a minha ansiedade, ela precisa ser controlada em função do meio, em função daquele ecossistema, daquele ambiente. Então, eu preciso interpretar os sinais dos outros e do meio antes de eu me posicionar, antes de eu me manifestar. Então, essa é uma forma como, né, prática, como autoconhecimento, ele funciona aí no dia a dia. Legal, já adotei aqui a dica que eu vi que o meu diretor está presente nessa live. E aí eu já vou, a gente já vai, né, poder exercer essa dica aí nas próximas semanas, quando eu for pedir minhas férias da quarentena. De férias da quarentena. Muito e a bom. Emanuele também entrou atrasada, eu acho que ela tá merecendo aí um puxão de orelha, viu? Manu, um beijo pra você. Já falei de você, falei da nossa história. Pronto. A segunda pergunta que eu recebi foi: como o autoconhecimento vai nos motivar com a rotina diária? Eu acho que aqui cabe a rotina pessoal e também a rotina profissional. Isso mesmo. Aí é aquela história, eu gosto muito de um exemplo também que eu adotei para mim há alguns anos, né? Poucos anos, de 2 anos para cá, que é entender como é que eu funciono em termos de produtividade. Por exemplo, o horário que eu funciono melhor para atividades intelectuais. Então, se eu sou uma pessoa que eu produzo conteúdo, eu preciso escrever, eu preciso ler relatório, eu preciso escrever algum tipo de documento que exige uma concentração, que exige um foco, eu vou ter que ver em que momento do dia, se eu puder escolher, claro, eu estou mais produtivo para esse tipo de atividade. Eu me mapeei, eu identifiquei que para mim esse melhor horário é aquele primeiro horáriozinho da manhã, ali do início da manhã. Então hoje, como eu também produzo conteúdo para mídia digital, né, tem blog, tem os textos que eu posto no Instagram, no LinkedIn, geralmente eu deixo para postar de manhã. Eu já faço toda uma pesquisa, né, de assuntos que eu quero trabalhar
E esses textos eu acordo mais cedo, aqui antes da família acordar, 6 horas, 6h30. E aí eu faço um chazinho, um café, venho para cá. E aí é um momento de silêncio da casa, e aí eu consigo fluir bem. Rápido eu produzo essa parte mais intelectual. Tiro um tempinho para leitura, para meditação. E aí o outro período do dia, que é um período que já tem mais agitação, que já tem mais interação, e-mail chegando, o WhatsApp, tudo. Aí é um período que eu deixo para fazer coisas mais mecânicas, mais operacionais, que é alimentar sistema, que é alimentar planilha. Então, isso me ajudou muito na produtividade, tanto da minha casa quanto do trabalho. Então, as coisas que são do trabalho, da empresa, eu já meio que giro nessa roda, né? Nessa sistemática. E nessa lógica também eu consigo rodar as coisas para minha casa, as atividades com a minha filhinha, que agora está em aulinha online, né? Com meu esposo, as coisas que a gente tem que dividir de tarefa, que a gente está com um período também que a gente dispensou, né? A pessoa que trabalha com a gente, mas a gente manteve pagamento e a gente está se dividindo para dar conta dos serviços domésticos. Então, tudo isso está girando assim nessa lógica de que eu produzo melhor intelectualmente num determinado período e a parte operacional em outro. Então, eu só consigo lançar essa rotina quando eu entendo como é que eu respondo melhor a esses tipos de atividades. Então, a gente precisa se testar. Então, de repente, eu fico uma semana fazendo, aí eu vou projetar uma rotina piloto, e aí eu vou ver o que vai funcionar e o que não vai. E a gente só descobre quando a gente testa, né? Quando a gente experimenta. Então, minha dica para vocês é montar uma rotina com o que vocês imaginam que vai funcionar, e ao longo do tempo vocês vão ajustando os horários, os períodos, e encaixando as atividades. Legal, muito bom. Eu venho praticando, né? A gente fez aí uma divisão de horários, e eu estou trabalhando home office total. Então, eu dividi, assim, das 10 horas que eu estipulei para trabalho, eu dividi hora por hora cada atividade para conseguir dar conta das coisas da empresa que eu trabalho, dar conta desse novo projeto de conteúdos que a gente vem fazendo. Então, e no final do dia, a gente ainda tem que ter a função de família, né? Então, tem que estar disposta, tem que conversar, tem que ter uma troca, um diálogo. Então, tudo isso está bem divididozinho. Ai, que bom! Já foi uma ferramenta que a gente colocou em prática no nosso último encontro. Nossa, excelente, viu? Mais uma pergunta que eu recebi aqui. Como que o autoconhecimento vai influenciar na escolha de um negócio quando quero ser empreendedor? Olha só que legal. Olha que pergunta boa, porque olha uma coisa que várias pessoas já perguntaram e já comentaram até, assim, olha, Marcelo, muitas vezes a gente é tomado pelas tendências do momento, do mercado, e assim a gente pensa, poxa, eu vou empreender alguma coisa, tá todo mundo empreendendo, eu também quero empreender. E o meu marido, ele tem uma fala muito legal, assim, ele diz, olha, muitas vezes as pessoas se enganam e elas vão experimentando e elas descobrem de repente que elas não têm perfil para empreender. Tem pessoas que preferem sim ter um trabalho, um trabalho formal numa empresa, ter o horário dela fixado e ter os tempos livres já também padronizados. Então tem gente que prefere até essa lógica e outras pessoas vão ter já esse perfil. Então a mesma coisa, quando eu, por exemplo, eu tenho que saber se eu estou disposto, e aí a Raquel sabe porque ela também tem essa experiência do empresariado, de ter que atender um cliente. Assim, claro que não de madrugada, mas em horários que não são muito ortodoxos. Então, não saiu do horário comercial, chega uma mensagem, alguém te liga. Será que você está disponível para ter paciência, cautela e atender, disponibilidade para atender essa pessoa? Se você não tem esse perfil, se você quer ter seus horários de descanso totalmente desconectados de assuntos profissionais, então, de repente, é algo a repensar. E aí, para a gente poder empreender, a gente tem que entender os bônus e os ônus. Muitas vezes as pessoas só falam dos bônus. E a gente precisa falar para as pessoas também daquilo que não é tão agradável, que é essa disponibilidade meio que integral, porque é um negócio que é seu e depende da sua energia, do seu esforço, da sua dedicação. E dependendo dos resultados que você quer atingir, você vai precisar ficar disponível muito mais tempo do que as outras pessoas. E aí é saber, será que eu estou disposto a encarar essa vida? É uma escolha do que você vai fazer. E como toda escolha, você pode depois
voltar atrás e repensar mais, é interessante. Quando a gente se conhece, a gente, poxa, eu não quero perder meu fim de semana, eu não quero perder meus feriados, eu faço questão de ter. Então, de repente, é melhor que você rode numa lógica de uma rotina padrão profissional que seja vinculada a uma empresa e não tem problema nenhum, né? Há muitos anos funciona assim. Hoje a gente já tem empresas, inclusive já saíram alguns resultados de pesquisa de consultorias no mundo todo sobre o trabalho remoto e várias empresas vão seguir adotando esse modelo de jornada para suas equipes, para boa parte das equipes depois da pandemia. Então, quem sabe não é uma oportunidade, né, de ter um pouquinho, talvez, mais de tranquilidade, não estar no mesmo ambiente às 8 horas, ter aí metade do dia no escritório e a outra na sua casa, mas manter ainda, de repente, esse modelo de ser um empregado, um colaborador de uma empresa. E aí é isso, se você está disposto, de repente, é algo que você pode testar. Mas se é algo que te incomoda, você vai ter que reduzir, pelo menos no início do teu negócio, o tempo com a família, o tempo de lazer. Então você deve avaliar. Eu sou experiência viva, tá? Minhas duas irmãs são concursadas, né? A Manuela e a Cristiane. Eu cresci ouvindo meus pais, faça por concurso público, faça. Mas, gente, não cabia em mim. Não cabia. Não vou dizer aqui os pontos que eu não concordava, mas para mim não era meu perfil. Então, muito cedo eu fui para São Paulo, comprava roupa, vendia aqui, ia para feira e vem. Então, aos pouquinhos eu fui entendendo aquilo que era a minha praia, né? Errei algumas vezes, insisti no sonho ideal de outras pessoas até entender aquilo que eu mesmo estava buscando. Mas faz todo sentido quando a gente fala que precisa entender o seu perfil para poder também fazer aquilo com prazer. Não adianta você... O meu vizinho está vendendo bolo, eu vou vender bolo sem saber bater uma massa. Não faz sentido. A gente tem que entender muito a sua característica e o que é que forma a sua personalidade. É isso mesmo. Com aquilo que tem de melhor, né? Próxima pergunta que eu adorei. E até colocaram, acho que foi minha prima que mora em Rondônia, hein? Nós estamos longe. Que ferramentas podemos fazer para exercitar o autoconhecimento? Ai, que gostoso! Nossa, tem muita coisa que a gente consegue fazer, assim, em termos de exercício para se conhecer. Uma coisa que eu gosto de passar até para os mentis, que eu acho que é muito interessante, é a gente entender como eu me vejo e como outros me veem. Sim. Então, um exercício que eu passo, assim, que funciona bem no início das mentorias, principalmente quando eu vou trabalhar essa coisa do planejamento da carreira, para a pessoa entender, poxa, como é que eu quero conduzir minha jornada profissional a partir de agora, é você sentar um tempo, assim, tranquilo, né, bem um momento que você esteja desconectado, que ninguém vai te incomodar nem te interromper, e você listar ali 10 qualidades, assim, 10 virtudes que você acredita que você tenha, que são suas, né? Então, assim, eu acredito que eu seja organizado, planejado, que eu seja determinada, motivada. Você vai colocando lá, lista 10. E 10 fragilidades, poxa, coisas assim, não é que é defeito, é uma que eu precisava melhorar. Então, não sou tão disciplinado, não sei o quê. Então, você lista, coloca uma tabelinha lá num caderno, numa folha, e você coloca 10 pontos positivos e 10 pontos para melhoria. E aí, depois você pede para 3 pessoas da sua extrema confiança, que você sabe que não vão massagear seu ego, que vão ser honestas, mas também não vão te ofender, que vão ser honestos com você. E aí você pede para essas pessoas fazerem o mesmo exercício. E depois, sem com que elas identifiquem os nomes, elas te entregam um papel, né? Ou te mandam por e-mail, enfim, você pega e compara, faz um comparativo. Bom, a minha autopercepção, ou seja, como eu me enxergo, é isso aqui, né? Então, eu acho que eu sou, assim, super carismática, eu sou educada, eu sou gentil, eu sou organizada, eu sou motivada, beleza. E aí a gente vai ver o que os outros colocaram. Geralmente, assim, quanto mais próximo essa percepção que eu tenho de mim,
quanto mais próxima ela for da percepção que os outros têm a meu respeito, então meu nível de autoconhecimento tá, ó, tá legal, né? Eu tô me conhecendo melhor. Mas quanto mais for disperso, né? Como eu me vejo, como os outros me veem, então eu preciso avaliar o que está acontecendo. E de repente é o momento de conversar, falar com essas pessoas. Poxa, que bom que você respondeu, mas eu queria entender. Em que momentos você acredita, né? Você colocou tais fragilidades. Eu não achava que eu fosse uma pessoa improdutiva. Por que você diz isso de mim? O que eu manifesto que te dá a entender que eu sou improdutiva? Para a pessoa poder justificar e você entender o que você está expressando, como é que você está aparecendo para ela. Então é um exercício simples e é uma ferramenta assim que super funciona, viu, gente? E é isso, aí a gente às vezes tem boas surpresas também, por exemplo, às vezes a gente não consegue se enxergar com uma determinada virtude, a gente acha, eu não sou essa pessoa, né? E os outros até veem isso na gente. Nossa, eu acho você super generosa, você é uma pessoa altruísta, enfim. E aí você não se via assim, você fala, nossa, que legal, por que será que ele me vê assim? E aí ele vai justificar. Então, tentem fazer esse exercício agora, a partir de agora, para vocês testarem, né, esse nível de autoconhecimento de vocês. Se está baixo, se está alto, mas é uma ferramenta para começar que é muito boa. Legal. O inverso é verdade também, né? A gente pode achar que tá no Também! nível. O ideal é... Organiza um grupo aí, cada um faz e os outros respondem. Então tem que ter um equilíbrio aí dos dois lados, porque pode Sim. ser perigoso. Pronto. A quinta pergunta que eu coloquei, na verdade, é isso que a gente já faria, né? De praxe, a gente já tinha até combinado falar sobre isso, mas estão pedindo dica de livros que podem falar sobre autoconhecimento e também exercitar essa percepção. Ah, que legal. Nossa, a gente tem muitos livros assim, interessantes para a gente trabalhar. Tem alguns, por exemplo, tem um bem inicial que é curtinho, né? Que é do Cortella. Tem dois do Cortella, assim, que eu acho que é bom para a gente começar. O primeiro é Qual é a tua obra? Que é do Mário Sérgio Cortella, filósofo. Depois eu posso mandar os nomes, né? A gente posta lá nos stories. Esse livro, ele é bem curtinho, é bem fininho assim, mas ele é muito gostoso de ler e ele convida a gente a pensar, né, em quem a gente é e o que a gente vai fazer, assim, o que a gente vai deixar para esse mundo, o que a gente trouxe com a gente que a gente precisa valorizar mais, entregar a serviço do mundo, das outras pessoas, da sociedade. Tem outro também do Mário Sérgio Cortella, que é o Por que fazemos o que fazemos, então para entender também por que a gente está aqui, né? Qual é esse propósito que a gente tanto fala na mentoria, a gente falou tanto sobre propósito, e aí por que fazemos o que fazemos. É um livro também que explica para a gente, dá vários conceitos básicos interessantes sobre o trabalho, por que o trabalho na nossa cultura, ele tem esse peso de, como se fosse, poxa, mais um dia, né? Segunda-feira, a gente vai com aquela indisposição. Por que isso tomou esse sentido na nossa cultura, né? Porque trabalho vem de uma palavra lá do latim que significava um instrumento de tortura. Então é uma coisa que já traz na sua etimologia um sentido pesado, um sentido de dor. Olha só como é que as coisas são conectadas, né? E aí a gente vai falando sobre isso. Então, ele vai explicando esses conceitos mais simples e vai trazendo para a gente algumas provocações que levam a gente a compreender por que a gente está aqui, né? O que a gente vai entregar. E tem um outro, deixa eu ver se esse aqui... tá mais fácil de mostrar também. Que é esse aqui, ó. Comece pelo porquê, que também até indiquei lá no dia da mentoria, que é do Simon Sinek, que é um profissional aí da área de desenvolvimento humano, e ele fala sobre muito para liderança. E esse livro é para falar, para a gente começar lá da base, né? Então, quem eu sou e por que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo, mesmo sentido do Cortella. Então, são livros com abordagens diferentes, mas que têm o sentido, assim, para a mesma questão, né? Para a mesma coisa. Então, aqui eu vou depois, mando as capinhas e mando os nomes com os autores para a Raquel colocar lá nos stories, né? Eu também posso marcar lá. E são livros, assim, que eu sugiro, né? Se a gente for começar a ler. Mas o Qual é a tua obra, assim, ele é bem curtinho, é rápido de ler e é um bom começo, viu?
Muito legal. Eu vi aqui, eu estava dando uma puxada nos comentários para ver se a gente tinha deixado de falar alguma coisa, Uhum. mas achei super interessante que a Manu ressaltou uma coisa que eu acho que muitas pessoas exercem sem saber, que é o empreendedorismo nas empresas, né? O intraempreendedorismo. Sim. Então, são pessoas que pegam um problema, resolvem. Tem uma colega minha de trabalho aqui que ela tem bastante essa característica, na Jara, tá? Que já me deu um oizinho. E é uma pessoa que eu não tenho medo de colocar alguma coisa na mão dela que eu sei que ela vai pegar, vai resolver, vai procurar a solução. Então, ela está empreendendo dentro da função dela, né? Buscando soluções, resolvendo É. problemas, sem estar empreendendo em seu próprio negócio. Então, existem dois tipos de empreendedorismo e talvez seja um início, né? De ela É. exercitar essa função e começar a pensar no futuro. Quem sabe ela não começa também aprendendo onde ela pode empreender no mercado, né? Bem legal. Exatamente, era isso que eu ia falar mesmo. Muitas vezes a gente desperta essa paixão por desenvolver uma atividade, um negócio de forma autônoma dentro das empresas, assim, quando a gente percebe que a gente sempre é a pessoa criativa, a pessoa que traz propostas diferentes, que implementa ações, que põe a mão na massa, né, que não tem não só dá ideias, mas que também vai lá e ajuda a colocar a mão na massa, a gente começa a entender que a gente teria potencial se a gente saísse daquele ambiente também. Ou não, de repente eu sou essa pessoa que vai fazer a roda girar nas empresas, eu sou feliz assim, e eu sou reconhecida e valorizada na minha Sim, empresa, na minha organização dessa forma. Mas é sim uma possibilidade de começo, né, de transição, quando a gente tem legal. esse perfil. Muito bom. Acho que a gente concluiu aqui as perguntinhas. Ah, Eu queria, antes da gente falar do sorteio que a Marcela sugeriu fazer, agradecer, né, sua presença. Foi maravilhoso, muita gente participando. Foi a primeira, então, super feliz com o pessoal estando aqui e participando ativamente. Talvez próxima semana a gente faça num horáriozinho diferente, né? Por conta dos compromissos da Renata, que é a nossa convidada, mas vai ser um tema maravilhoso também. Não percam. E a Marcela vai falar do sorteio, mas antes dela falar do sorteio, eu vou inibir os comentários para a gente fazer um print dessa tela. E aí ela ah, explica como que vai funcionar o sorteio que ela vai fazer, vocês marcando nós duas nos stories. Só um pouquinho. Pose para foto, Marcela. Printem a tela que vocês vão entender como será o sorteio. Pronto? Todo mundo terminou? Muito obrigada, Marcela, por ter aceitado meu convite, minha nova colega. Nós temos trocado figurinhas aí constantemente. Eu tenho aprendido muito com vocês e com o nosso grupo da Global Mentoring Group, né? A gente tem um grupinho sim. lá, são 40 pessoas toda hora dando feedback e mandando material para estudo. O pessoal não se cansa, o tempo todo estudando. E eu tenho aprendido muitas coisas com vocês, então obrigada. Obrigada pela presença. E, por favor, faça suas considerações finais. Eu agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Raquel. Muito obrigada, assim, pela oportunidade, por deixar eu compartilhar um pouquinho também do que eu tenho aprendido. E muito feliz por essa nova conexão com você, pela nossa parceria, por agora sermos colegas na mentoria também. E eu espero, assim, no fundo do meu coração, que você tenha muito sucesso, muita luz, que você ajude a transformar muitas vidas com o seu trabalho, com a sua experiência. Você é uma entusiasta, uma apaixonada pelo que você faz. A gente vê, né, o brilhinho nos olhos, assim. E é muito gostoso a gente estar cercado de pessoas que têm esse entusiasmo, esse brilho, né? Então eu fico, assim, super feliz.
E aí eu dei a ideia para a Raquel para a gente fazer o sorteio do livro, e eu não sei como é que a gente poderia fazer. Se a gente usa assim, ou no feed a gente cria alguma coisa para fazer o sorteio, né? Ou se a gente faz com quem está aqui, mas eu não sei também se daria, a gente teria que ter os nomes, né? De todo mundo. Eu acho que que a gente tinha falado inicialmente era o pessoal postar o print da nossa Ah, story, marcando nós duas, e aí a gente pronto, roda lá, tem um aplicativozinho que a gente põe os nomes e dá pronto, para rodar o sorteio. O que é que pronto. você acha? Então tá Show? combinado. Então tá, quem printou? É. Então, Ah, então gente, combinado. posta aí até hoje, né? Só hoje, para ficar bem Isso. quentinho. Quando for amanhã, eu combino com a Marcela de fazer o sorteio e a gente Opa, coloca no story dela e nos meus quem foi que ganhou, tá bom? Vale um excelente. livro maravilhoso. Então, até logo, até a próxima semana. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Obrigada, Marcela. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, meu amor. Foi um prazer. Tchau, gente.